Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Que nós estamos aqui nesta manhã para juntos glorificarmos ao nosso Deus. Irmãos, em minha adolescência, em minha infância, eu gostava de uma brincadeira chamada Último Salva Todos. Eu não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar dessa brincadeira ou se já brincaram com isso. Para quem não conhece, essa brincadeira era tipo uma variação do pega-pega, né? Onde um tinha que capturar os outros participantes. E quem era pego seria levado, né, para uma espécie ali simbólica de uma prisão. E quando ficava o último sem ser pego, o último, né, livre, no caso, ele tinha que tocar ali na prisão e dizer: o último salva todos. E aí todos que estavam na prisão eram salvos. Então, assim, eu não sei se vocês brincaram com isso, mas era uma brincadeira que eu gostava muito, e ainda mais quando eu ficava por último, né? A emoção de salvar todos. E um resumo, então, desta brincadeira é que uma simples ação de uma só pessoa transforma e salva a situação de todos. E essa brincadeira, no caso, ela ecoa uma verdade simbólica, semelhante com a história do profeta Jonas, na qual nós estamos pregando aqui o livro de Jonas, que sempre que se cumpre em alguém maior que Jonas, mostrando que a ação sacrificial de uma única pessoa pode libertar outras pessoas dos seus pecados, tempestades e prisões. Então hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens e exposições bíblicas no livro de Jonas, e eu gostaria que você abrisse comigo o texto bíblico em Jonas, capítulo 1, versículo 11 ao 17. Jonas, capítulo 1, versículo 11 ao 17. Eu vi um pregador dizendo assim, abra aí a sua Bíblia na capa, procura ali, um pouquinho mais para frente, o nome Jonas, e você vai encontrar no índice. Aí no índice você encontra onde está Jonas na Bíblia. Jonas capítulo 1, você pode abrir a Bíblia ou você pode ler no seu celular. E o texto bíblico nos diz, o versículo 11 em diante: ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas ele respondeu no versículo 12 aos marinheiros: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Versículo 13. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Deus. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Só até aqui.
Irmãos, relembrando aqui um pouco do que já foi pregado e ensinado nos outros sermões, até para nós se ambientar na mensagem de hoje, Deus, em sua soberania, chamou Jonas para pregar a palavra do Senhor. Deus chamou Jonas para uma missão. E qual era a missão? Pregar a palavra do Senhor em Nínive, para um povo terrível e violento da Síria. Mas o que Jonas fez? Vamos ver se vocês estão por dentro. O que Jonas fez? Fazer igual o pastor. Desobedeceu. Ele desobedeceu porque sabia que se pregasse para aquele povo de Nínive, Deus salvaria aquele povo que, na visão de Jonas, não merecia ser salvos. No entanto, sua desobediência o levou a tentar fugir de Deus, comprando uma passagem de navio com destino a Tarsis, cerca de 4 quilômetros de distância da localização na qual ele estava, um caminho oposto no qual Deus havia falado para ele ir. Então, em alusão aqui à brincadeira que eu disse na introdução, o último salva-todos, Jonas queria ir para um lugar tão distante de Deus, a ponto de nunca ser encontrado por Deus. Porém, como escapar daquele que, como diz o próprio Jonas, é o Criador do mar, dos céus e da terra? O cenário do sermão de hoje se encontra assim, então: Deus, mar, navio, marinheiros, tripulantes, tempestade, medo, Jonas se escondendo de Deus dentro daquele navio e um grande peixe. Esse é o cenário do sermão de hoje. E como primeiro ponto que precisamos analisar nos versículos que nós lemos, nós precisamos então analisar que a confissão sem arrependimento não salva. Primeiro ponto de hoje: confissão sem arrependimento não salva. Então, como já vimos nas últimas pregações, o Deus que criou o mar enviou uma forte tempestade naquele momento. Porém, o que veremos agora é que essa tempestade que Deus enviou ficava cada vez mais intensa, a ponto até mesmo dos marinheiros ficarem com muito medo e questionar o profeta Jonas. No versículo 10 e 11, se você puder acompanhar comigo, versículo 10 e 11 diz: Então os homens ficaram com muito medo e disseram: Que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ao versículo 11. Ainda lhes perguntaram: Que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então há esse diálogo entre os marinheiros e o profeta Jonas. Então, irmãos, Jonas, ele tentou fugir de Deus na sua limitação geográfica, pensando que ele ia conseguir se esconder do Senhor. Porém, Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipresente. É impossível se esconder de Deus. Jonas, entendendo que não conseguiria então fugir de Deus, começou a esboçar uma reação diferente do que já vimos até agora durante as pregações. Ele respondeu aos marinheiros da seguinte forma, no versículo 12: Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Então, o que nós vimos na série de mensagens até hoje é um Jonas fujão, não esboçando nenhum sentimento de misericórdia. Mas agora, diante daquelas pessoas e dentro daquele navio, ele diz: olha, me joguem no mar, aqui está a solução. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: olha, eu confesso,
A culpa é minha. Jonas bate no peito, ele chama a responsa, né? Ele chama a responsabilidade. Tudo isso que está acontecendo é minha culpa. Porém, é importante analisar se esse reconhecimento de culpa de Jonas era algo sincero de arrependimento em seu coração. Até esse momento, Jonas havia recusado a missão de Deus, porque não queria estender graça e misericórdia aos assírios, homens que nós já vimos que eram truculentos. No entanto, Deus, em sua soberania, sacode aquele mar, como se estivesse dizendo: Ei, Jonas, eu estou te vendo, cara. Você está tentando se esconder de quem? Eu estou te vendo aí, como o pastor pregou aqui outra vez, quando a criança se esconde, né? E fica os pezinhos para fora, atrás da cortina. Eu estou te vendo. Não adianta fugir de mim. É importante reconhecer que Jonas foi corajoso em confessar que a culpa da tempestade era dele. Então, queridos, o que nos leva a pensar é quais então foram os motivos de Jonas dizer: me matem, me joguem no mar, e tudo estará resolvido. Será que ele queria dizer: olha, eu mereço a morte pelo pecado que eu cometi, então me joguem ao mar para que eu morra, porque eu mereço isso? Ou ele poderia pensar: prefiro morrer, podem me matar, mas eu não vou obedecer a ordem que Deus me deu. Irmãos, de dentro do navio, Jonas olha para os marinheiros e a situação já está desesperadora. A situação já está totalmente ali fora do controle. Então ele olha para os marinheiros aterrorizados, homens experientes do mar. É a mesma coisa que você está num voo de avião e vê o piloto desesperado porque não sabe controlar o avião. Como você ficaria? Era mais ou menos o que estava acontecendo com Jonas. Ele olhou para aqueles tripulantes, para os marinheiros presos e sem nenhuma saída, pois eles já haviam tentado várias coisas, jogado as bagagens no mar para diminuir o peso do navio, tentaram todas as suas artimanhas marinhas, usado as suas experiências como marinheiros. Eles até clamaram aos seus deuses e nada aconteceu. A tempestade cada vez ficava mais intensa. Não conseguiram sair da tempestade. E Jonas? Jonas nem sequer havia orado ao Senhor. Porém, agora Jonas, ele confessa. E essa confissão de Jonas me parece surgir aí uma ponta de piedade em seu coração para com aquelas pessoas naquele navio. Quando ele propõe a solução, né, e ele diz: olha, me joguem ao mar. Os marinheiros não tinham muitas opções. Ou eles seguiam o que Jonas havia falado, ou eles tentavam remar para sair daquele mar. E a pergunta que eu faço é: será que Jonas era o último a salvar todos? Na nossa brincadeira? Irmãos, a verdade é que Jonas até poderia ter uma intenção de morrer para ajudar quem estava no navio. E isso é louvável. Mas Jonas não queria se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor para ajudar quem estava no navio. E aqui está o cerne do primeiro ponto. Jonas confessar que a culpa era dele é bom, porém, não se arrepender é mal. Bastaria se arrepender. Esse foi o problema da confissão de Jonas. Só confessar não adiantava. Então, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita
e agradável, às vezes se manifesta em nós como uma tempestade para nos levar à confissão, e não só à confissão, mas ao arrependimento dos nossos pecados. Às vezes estamos pedindo para Deus nos livrar das tempestades que acontecem em nossas vidas. Oramos a Deus para nos livrar das tribulações que nós passamos. Oramos ao Senhor para nos tirar das provas, das lutas, até mesmo de enfermidades. Mas o que Ele quer, através dessa tempestade, dessas lutas, dessas provas, é mostrar os nossos pecados, é mostrar as nossas falhas e os nossos erros. Deus, em sua soberania, permite e até mesmo envia tempestade em nossas vidas para reorientar o nosso norte, mostrar que Ele está acima de qualquer coisa que ao nosso ver, provavelmente está fora do nosso controle. Mas nós podemos ver na história de Jonas que até mesmo a tempestade está no controle de Deus. Em meio à turbulência, Jonas assume a culpa e confessa. E nós estamos assumindo as nossas culpas diante de Deus também? Será que nós estamos realmente assumindo e se arrependendo dos nossos pecados, dos nossos erros? Ou estamos simplesmente olhando a tribulação, a tempestade e as lutas ao nosso redor? Será que nós estamos olhando para dentro de nós e pensando, será que o erro está aqui? Meu coração? Para tudo na vida, irmãos, é mais fácil acusar os outros dos seus problemas, das suas adversidades, das tempestades que acontecem, do que assumir o erro e se arrepender dos seus pecados. Por exemplo, no casamento é mais fácil para nós jogar os defeitos e os erros e as brigas do nosso casamento no cônjuge, do que assumir a culpa e falar, não, eu estou errado, eu me arrependo, eu errei. É necessário dizer para nós mesmos, o meu casamento está ruim, porque eu tenho sido um banana, porque eu não tenho assumido a minha postura como homem, minha postura como mulher, eu não tenho amado a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu não tenho me submetido ao meu marido como a igreja deve se submeter a Cristo. Porém, é mais fácil dizer que o meu casamento está em crise, porque tenho filhos rebeldes, porque eu não tenho um emprego que eu gostaria de ter, porque eu não tenho um carro melhor, porque eu não tenho uma casa melhor, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, e aí a culpa vai para vários e vários lugares. Jogamos a culpa em múltiplas e múltiplas coisas, e não assumimos, e confessamos e se arrependemos dos nossos pecados e dos nossos erros. Muitas das vezes, não assumimos que o erro está em nós. Não assumimos que somos viciados em muitas coisas, como, por exemplo, pornografia, jogos, e por aí vai. Provérbios 28:13, a palavra do Senhor nos diz, quem encobre suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia. Olhe ao seu redor, Deus está permitindo essa tempestade para você assumir a sua responsabilidade. Como homem, como mulher, como filho, como pai, como mãe. Confessar a culpa e se arrepender dos seus pecados. E eu pergunto, quando foi a última vez que você assumiu a culpa? Quando foi a última vez que você disse,
a culpa é minha, eu estou errado. O problema do meu do casamento, ou da igreja, ou da minha família, é minha culpa. Eu deveria me esforçar, me dedicar mais, me responsabilizar mais. Então, irmãos, Jonas, ele poderia ficar fugindo da sua responsabilidade e jogar a culpa nos marinheiros, na tempestade, no navio, na curva do vento, mas no fundo, eu acredito que ele sabia que Deus estava por trás de tudo isso. Enfim, na maioria das vezes que surge uma situação adversa na família, na igreja, no trabalho, você faz mais parte da solução daquilo ou do problema do que está acontecendo? Deus, irmãos, em sua soberania, permite situações adversas para eu e você cair na real e assumir o erro, se arrepender, se dedicar mais ao Senhor e à sua obra. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem aqui de hoje. Partindo então para o segundo ponto da nossa mensagem, primeira, confissão sem arrependimento não salva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que os esforços humanos também não salvam. Confissão sem arrependimento não salva. Esforços humanos também não salvam. No versículo 13, você pode acompanhar comigo. Confissão sem arrependimento não salva. Esforços humanos não salvam. Olha o versículo 13. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Então, o que os homens estavam fazendo? Se esforçando cada vez mais. Percebe, irmãos? Que aqueles marinheiros, eles não queriam matar Jonas. Mesmo Jonas estando muito tempo sem se importar com o mal que estava acontecendo ali, que sobreveio a todos do navio. No entanto, os marinheiros estavam diante da tempestade, da ira de Deus, e resolveram remar mais forte para que, quem sabe, conseguir chegar em terra seca e se auto-salvar, mas não conseguiram. Porque nenhuma força humana, com o melhor remo nas mãos, consegue vencer o braço forte da ira de Deus. Aqueles marinheiros perceberam que seus esforços de justiça eram inúteis diante do poder de Deus e desistiram de remar, pois reconheceram que era impossível fugir do Senhor. E é interessante, irmãos, que mesmo sem ouvir uma pregação, literalmente, da boca de Jonas, os marinheiros foram alcançados pelo oceano da graça de Deus, no meio da adversidade, e fizeram o que Jonas não fez, clamaram ao Senhor. E quando iniciou a tempestade, os marinheiros, eles clamaram aos seus deuses. Porém, no pico máximo da tempestade, eles clamaram ao Senhor. Ou seja, a única maneira para eles saírem daquela situação era somente se Deus agisse através de sua soberania. Então, irmãos, assim como os marinheiros, nós não conseguimos fugir da ira de Deus quando confiamos em nossas próprias forças. Quando confiamos em nosso eu. É comum ver pessoas desesperadas em suas tempestades internas,
tentando entender o seu propósito neste mundo, buscando salvação por meio de suas forças, buscando salvação por meio do seu emprego, do seu dinheiro, dos bens que você tem. E como diz aqui a canção das crianças, que não foi a que cantaram hoje, as obras não te salvam. Obras também não salvam. Um bom relacionamento com Deus não está baseado no que podemos fazer, no que conseguimos fazer. Ou seja, não tem nada o que você possa fazer para ser salvo. Esse é um ponto. Não temos nada que possamos fazer para ser salvo. Você pode pensar, bom, vou fazer muitas coisas boas para alcançar o perdão de Deus. Vou distribuir sopa para os necessitados, vou fazer boas obras, assim, quem sabe, Deus me aceita, né? Não, não tem nada. Talvez você pode pensar, bom, então eu vou participar de tudo o que acontece na igreja. Não vou perder nenhum culto, nenhum discipulado. Vou orar e ler a Bíblia todos os dias. Vou viver uma vida totalmente voltada para Deus. Assim Deus vai me aceitar, vai me salvar, porque eu fiz tudo isso certinho. Tudo isso é bom. Até mesmo porque mostra nossa maturidade no relacionamento com Deus. Porém, você não faz tudo isso para ser aceito e salvo por Deus. Agir com esse entendimento te leva para longe do Evangelho. Ou seja, a salvação, irmãos, é pela graça. É somente por meio do sacrifício de um único homem santo, Jesus Cristo. Ou seja, Cristo vem até nós primeiro para nos salvar, e como resposta a essa salvação, vivemos uma vida inteira para Ele. E aqui entra. Se a nossa salvação dependesse da nossa capacidade de remar o navio da nossa vida até as terras firmes de Deus, com certeza nós falharemos. Porém, irmãos, precisamos entender. E isso aqui é importante nós entender. Eu preciso frisar isso aqui, que a graça não é o contrário de esforço, como o pastor sempre nos ensina aqui, mas o contrário de mérito. Ou seja, quem é salvo precisa responder a essa salvação se esforçando todos os dias para se aperfeiçoar em Cristo Jesus. De um lado, estamos numa situação que tudo que você faz, teoricamente de bom, não faz com que você seja salvo. Porque Deus vem até nós primeiro. O sacrifício de Cristo que nos salva. E porque Cristo morreu em nosso lugar, aí sim nós respondemos essa salvação com boas obras. Aí sim nós respondemos essa salvação na cruz do Calvário, com boas ações. Nós não fazemos boas ações para ser salvos, mas nós fazemos boas ações porque somos salvos em Cristo Jesus. Ou seja, na regeneração em Cristo somos transformados, e essa transformação nos leva a uma vida de esforço e crescimento. Então, esqueça essa ideia, de deixa a vida me levar, vida leva eu, porque nós temos um compromisso com o Evangelho, temos um compromisso com Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar. Portanto, não perca mais tempo tentando escapar das tempestades enviadas pelo próprio Deus, mas se sujeita a escapar, rendendo-se àquele que morreu e levou sobre si toda a ira do Senhor. Quando nós compreendemos que, ao olhar para dentro de nós reconhecemos que somos pecadores. Quando olharmos para dentro de nós, reconhecemos que eu não consigo viver uma vida 100% sem pecado, você já está entendendo muito bem o Evangelho, porque você está entendendo que você é um pecador. Ou seja, você não consegue se salvar sozinho. Porque você vai olhar para dentro de você, você vai ver que você erra,
que você falha. Mas, Ronaldo, então como que nós vamos ser salvos? Nós vamos ser salvos porque uma pessoa morreu em nosso lugar. E essa pessoa que morreu em nosso lugar viveu 100% sem pecado. E isso é o Evangelho. A substituição de Cristo em nosso lugar. Toda a ira de Deus que era para vir sobre nós, por sermos pecadores, veio sobre Cristo, que foi à cruz, sem nenhum pecado, por amor a nós. E isso é maravilhoso, porque você olha para você e você percebe que eu não mereço o céu. O que eu mereço é o inferno, porque eu sou tão falho. Mas Deus olha para você e vê o sacrifício do Filho dele em nós. O sacrifício perfeito de Cristo na cruz pode nos salvar. Então, irmãos, nada do que você pode fazer, nada do que você faça, por mais maravilhoso que seja, vai alcançar a salvação. E isso é a beleza do Evangelho. E aqui nós partimos para o terceiro ponto. O terceiro ponto para nós analisarmos é que confissão sem pecado, confissão sem arrependimento não salva. Obras não salvam. Quem salva? Jesus Cristo. É Jesus quem salva. Terceiro ponto, é Jesus quem salva. Os marinheiros, irmãos, reconheceram o senhorio de Deus e começaram a orar antes de jogar Jonas ao mar. Olha o versículo 14, o 15 e o 16. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: não te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Versículo 16. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, os marinheiros tentaram remar com seus próprios braços para poupar o sacrifício da vida de Jonas. Porém, não sobraram alternativas. Jonas foi jogado ao mar. E ao ser jogado ao mar, de acordo com a nossa brincadeira do início, só faltou Jonas dizer: o último salva todos, né? Foi jogado ao mar. Mas será que Jonas era o último a salvar todos? Jonas aqui, irmãos, é uma tipologia de Cristo. Uma sombra da obra perfeita de Jesus. Jonas foi lançado ao mar e a tempestade cessou. A salvação chegou para os tripulantes daquele navio, porque a salvação só existe por meio da substituição. Jonas ofereceu a própria vida como caminho de sacrifício. Porém, Jonas não era o último a salvar todos. Viria um maior que Jonas, que sacrificaria sua vida na cruz para salvar todos os pecadores arrependidos. Jonas se sacrificou para salvar os tripulantes. E veremos agora que Cristo se sacrificou para salvar a igreja. Cristo se sacrificou para salvar o que são seus. Então, irmãos, não somos diferentes de Jonas. Merecemos ser lançados no mar, mas num mar que arde em chamas, por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros. Porém, Jesus foi exclusivamente responsável pela nossa salvação. Enquanto Jonas foi lançado pelo seu pecado, Jesus se lançou na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros. O mar da condenação se acalma quando Jesus entra no centro da nossa vida. Independente do pecado que você cometeu, o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. De todos eles. Quando Jonas se entregou, a tempestade cessou. Quando Cristo se entregou, a condenação cessou também. Isso é maravilhoso, porque Romanos 8:1 nos diz: portanto,
Agora já não há condenação. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que a salvação não tem mérito nosso. A salvação é totalmente por meio de Cristo. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nossa dívida, irmãos, foi paga. E a nossa resposta é uma vida em obediência ao Senhor. Precisamos ter coragem, então, e lançar ao mar o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos medos, confiando que Deus pode perdoar os nossos pecados, quando nós confessamos e se arrependemos dele. Então Jonas foi lançado ao mar. E aí, o que aconteceu com Jonas? Jonas morreu? O que aconteceu com Jonas? Jonas não foi o último a salvar todos na brincadeira. Ele também foi salvo daquele mar. Deus o resgatou de maneira surpreendente. Um submarino vivo, já pensou nisso? Um submarino vivo engoliu Jonas, um grande peixe. Charles Spurgeon, ele diz que nem um grande peixe tem livre-arbítrio, né? E quando eu criança, sempre ouvi essa história, na minha adolescência, de que o peixe foi um castigo para Jonas. Tá vendo? Não obedeceu, foi engolido pelo peixe, está sendo castigado. Mas compreendendo o Evangelho, entendemos que o grande peixe foi a salvação para Jonas. Versículo 17 nos diz: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, Jonas ele foi lançado nas profundezas do mar e precisava aceitar o seu chamado divino, que além de ser engolido por um grande peixe, era ser engolido pelo próprio Deus. O que aconteceu com Jonas dentro do grande peixe foi algo sobrenatural, porém o verdadeiro milagre não aconteceu no ventre do peixe, mas dentro do coração de Jonas. E Jesus ele relata sobre isso. Abram comigo, se você puder, em Mateus, no capítulo 12. Mateus, no capítulo 12, o versículo 39 ao 41. Mateus 12, 39 ao 41. É Jesus sendo questionado pelos fariseus da época a respeito dos milagres. Então a resposta de Jesus foi essa. Os fariseus queriam mais milagres, queriam mais sinais de Jesus. E Jesus respondeu assim, mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e as condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior que Jonas? Já tem um spoiler aqui, né? Os próximos capítulos aí da nossa série de mensagens, para nossos próximos sermões. Está aqui, Jesus está falando, quem é maior que Jonas? O que Jesus estava dizendo, irmãos? O que aconteceu com Jonas? Vocês nem acreditam nisso? Ser engolido por um grande peixe? Eu vou ficar 3 dias e 3 noites dentro da terra. Mas eu vou para o Pai. Isso é maior do que Jonas. Está aqui quem é maior que Jonas. Na cruz, Jesus
foi como aquele único jogador da nossa brincadeira, livre. Enquanto a humanidade inteira estava presa, já havia sido capturada pelo pecado, ficou Jesus, e ele correu em direção ao Pai, suportou a dor, o abandono, o sofrimento e a morte. Cristo morreu por todos que são seus. O grito foi dado do alto da cruz, e não foi só um grito de o último salva todos, mas foi um grito de está consumado. Está consumado. Jesus passou 3 dias e 3 noites, não no ventre do peixe, mas da terra, e no terceiro dia ressuscitou, para dizer, eu estou vivo. Eu vivo e estou para te salvar. Sua vida, sua morte e sua ressurreição se tornaram o toque final que libertou todos que estavam cativos e presos em seus pecados. Romanos 5,19 nos diz, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. O pecado entrou no mundo pela vida de um único homem, Adão, mas a salvação entrou no mundo também pela vida de um único homem, Jesus Cristo. E na brincadeira do último salva todos, quem é rápido, quem é ágil e esperto tem mais chances de vencer. Porém, quem de nós acha que é rápido bastante para vencer Deus, para ganhar de Deus? Jonas tentou ser rápido em sua corrida fugitiva, mas terminou na barriga de um grande peixe, que o conduziria para os braços de Deus. E a beleza, irmãos, dessa brincadeira está em ver todos sendo libertos por causa da coragem de uma única pessoa. E a beleza do Evangelho é ainda maior do que isso. É o próprio Deus quem corre em nossa direção. É o próprio Deus que vem até nós, por meio de Cristo Jesus, para nos salvar. Não porque merecemos alguma coisa, não porque somos pessoas boazinhas, mas porque a nossa culpa é apenas uma gota em meio a um oceano da graça que Ele nos concede. A cruz é o ponto onde o último salvou a todos, Jesus Cristo. Então, para concluir, irmãos, esse sermão, quero dizer que talvez você se sinta preso pelas tempestades da vida, por erros que você cometeu, você se sente culpado, você se sente com medo e com muitas dúvidas. Você tentou na confissão sem arrependimento a salvação, tentou nos seus próprios esforços se autossalvar. Mas a mensagem do Evangelho é clara. Um já correu por você. Um já morreu por você. Jesus tomou o seu lugar, entrou na prisão da morte, venceu e agora oferece liberdade plena para nós. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Deus te chama para sair dessa prisão. Amém? Vamos orar? Querido Deus, quero, Pai, neste momento te agradecer, Deus. Eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Pai, pela tua graça.